Bem, caminhando um pouco mais adiante, nós vamos ter o primeiro movimento do Estado na preocupação com o atendimento das pessoas empobrecidas, vai acontecer ali por volta do período do Estado Novo, que foi chamado de Era Vargas, né? Então, Getúlio Vargas ele começa a imprimir as primeiras políticas assistenciais, ou melhor, as políticas assistencialistas. Por quê assistencialista? Porque naquele período o Estado ele se via na condição de tutela das pessoas pobres. Então não existia protagonismo das pessoas em relação àquilo que seria importante para elas, né? Então nesse período o governo ele vira o quê? O provedor das famílias mais pobres, né? Então Getúlio Vargas ele acaba sendo inclusive conhecido, né, como o pai dos pobres. É através de Getúlio Vargas que vai ser criada a CLT, né, a Consolidação das Leis no Trabalho, em 1946, mas as pessoas não tinham protagonismo. E as instituições continuaram os seus atendimentos. Então, começam a surgir várias obras sociais aqui no Brasil, né? Eu falei da Santa Casa, que cumpria o papel na área da assistência social e na área da saúde, né? Falei também dos jesuítas na área da educação e depois com os colégios, né, católicos, mas aí começaram a surgir outras organizações também. A Caritas Brasileira vai surgir em 1956, depois, em 1960, vai surgir a APAE, né? Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Associação Pestalozzi também vai estar surgindo, a APAE e a Pestalozzi voltadas para um trabalho com de pessoas com deficiência. Na área do idoso vão surgir os trabalhos do Lar Vicentino, e aí começa a se moldar os atendimentos. E naquele período não existia uma disciplina, né? Não existia um procedimento como deveriam ser esses atendimentos. Então, cada entidade, né, cada obra social, né, que assim elas eram conhecidas, ela tinha o seu método de trabalho, né? Nós podemos citar na área da criança e do adolescente o Exército da Salvação, né, porque é uma instituição de mais de 100 anos aqui no Brasil. Na área de profissionalização, nós vamos ter a Obra Coping do Brasil, que é uma organização internacional, da qual eu cheguei a fazer parte no início dos anos 90. E também no Rio de Janeiro tinha a Associação dos Meninos Inválidos, que tinha um trabalho voltado à profissionalização também. E, naquele período, carecia muito de legislação. Nós não tínhamos, no primeiro período, uma legislação voltada como deveria ser o atendimento de todo esse público. Como deveria ser o atendimento de crianças e adolescentes, de famílias, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua. Não existia marco legal para essas questões. Então, o que acontecia? Cada entidade agia conforme os seus estatutos sociais. Então, naquele período, os estatutos sociais das entidades, eles eram soberanos, porque não havia uma legislação que direcionasse esse serviço. Aí, trazendo mais próximo do momento atual, na Constituição Federal, começou a haver um movimento, né? Então, a partir dos anos 70, principalmente nos anos 80, e que se fortaleceu nos anos 90, as entidades começaram a se organizar, né? Principalmente por segmento, porque por conta da Constituição Federal de 1988 e com a abertura democrática, né, que a presidência da República estava concedendo naquele período, as organizações aproveitaram para se posicionar, né? Então, a partir de 1986, começa a ter uma mobilização no Brasil no sentido de influenciar na construção da Constituição Federal. E por que nós vamos falar da Constituição Federal?
Porque a Constituição Federal, ela acaba sendo a mãe de todas as leis democráticas que nós conhecemos até os dias de hoje. Foi na Constituição Federal que foram criados artigos que mais tarde se consolidaram por meio de legislações específicas, né? Então, citando alguns exemplos aqui, em 1990, a partir do marco da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, é que foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. A legislação do SUS é de 1990. Em 1990 também foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo depois, em 1993, também amparado nos artigos constitucionais, vai ser criada a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, né? Logo depois da LOAS, também amparado nos artigos constitucionais, vai ser criada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, e por aí vai. Então, as principais leis democráticas, elas vão surgir a partir da Constituição Federal. Bem, e onde começa o divisor de águas entre o modelo que eu estou trazendo aqui para vocês, que foi historicamente construído, e o modelo que nós conhecemos hoje no trato das políticas sociais? Onde começa essa divisão? Começa, primeiro, né, com o advento da Constituição Federal e da criação dessas primeiras legislações, mas trazendo para a realidade da assistência social, vai se dar a partir da LOAS,